Palavra de Deus que nos cura, que liberta, que transforma, a palavra de Deus que nos salva. Bom, aqui nós temos esse tema então hoje, né? Triunfo e supremacia de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 23. Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 23, tema de hoje, triunfo e supremacia de Cristo. Vamos lá então refletir sobre isso. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos convida a contemplar uma verdade fundamental da fé cristã: o triunfo e a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Nos versículos de 15 a 23 do primeiro capítulo, que nós acabamos de ler, ele tece um hino de louvor à grandeza de Deus e à obra salvadora realizada em Cristo. Então, o que nós encontramos aqui nesses versículos? É um hino de louvor à grandeza de Deus e à obra salvadora realizada em Cristo, né? O plano da salvação, do qual nós falamos esses dias, né? Então, a obra salvadora, o plano salvífico do Senhor, né? Que se realiza em Cristo. Ao expressar a sua gratidão pela fé e amor dos Efésios, Paulo eleva as suas orações a Deus Pai, rogando para que o Espírito Santo ilumine os seus corações e revele a profundidade do mistério de Cristo. Olha que lindo isso, né? Então, Paulo aqui, né, nesses versículos, ele roga para que o Espírito Santo ilumine os seus corações e revele a profundidade do mistério de Cristo. A esperança para a qual os cristãos são chamados, ela não é vaga ou terrena, mas está ancorada na certeza da salvação e na promessa da vida eterna. Lembra o que eu sempre falo aqui no Família Magnificat? A nossa vida aqui na Terra é um amadurecimento para vivermos um dia o céu, para vivermos um dia a vida eterna. Então a gente tem que começar aqui, gente, clamar o Espírito Santo para já viver aqui, né, essa vida no Espírito Santo, essa vida de céu, essa vida de eternidade, né, e não perder a esperança, porque se perde a esperança não tem motivo para viver. Então não perder a esperança que um dia encontraremos o Senhor Jesus na vida eterna. O apóstolo enfatiza aqui, né, nesses versículos, a grandeza do poder de Deus. Por isso nosso tema, triunfo e supremacia de Cristo. Então o apóstolo Paulo enfatiza a grandeza do poder de Deus, que se manifesta de forma poderosa na ressurreição de Cristo. Ao ascender aos céus, Jesus foi exaltado acima de todo principado, poder e domínio. Olha isso, gente. Jesus, então, na sua ascensão, né, ao ascender aos céus, Jesus foi exaltado acima de todo principado, poder e domínio, recebendo um nome que está acima de todo nome. Essa supremacia de Cristo não se limita ao mundo espiritual, mas se estende a todas as coisas, tanto no céu como na terra. A igreja, né, corpo de Cristo, é unida a ele de maneira indissolúvel. É por meio da igreja que a obra de Deus se completa e se manifesta em toda a sua plenitude. Olha a importância de ter uma paróquia, uma comunidade, ter uma igreja, né? E também ser igreja. Olha a importância. A igreja, corpo de Cristo, é unida a ele. A ele quem? Jesus, de maneira indissolúvel. É por meio da igreja que a obra de Deus se completa e se manifesta em toda a sua plenitude. A igreja é o lugar onde a graça de Deus se derrama abundantemente, transformando vidas e edificando o reino de Deus. A supremacia de Cristo. Vamos entrar um pouquinho no nosso tema, né? A supremacia de Cristo e suas implicações para a vida cristã. A compreensão da supremacia de Cristo tem profundas implicações para a vida do cristão. Ao reconhecermos a autoridade de Cristo sobre todas as coisas, somos chamados a... Então vamos lá. Se eu reconheço a autoridade de Cristo sobre a minha vida e sobre todas as coisas, eu sou chamado a viver em submissão a Cristo,
Nossa vida deve ser marcada pela obediência à vontade de Deus, expressa na pessoa de Jesus Cristo. Então, primeira coisa que eu sou chamado, se eu reconheço a autoridade de Cristo sobre a minha vida e sobre todas as coisas. Submissão a Cristo. Nossa vida, ela deve ser marcada pela obediência à vontade de Deus, expressa na pessoa de Jesus Cristo. Também cultivar uma profunda gratidão. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não é por nossas forças que nós conseguimos a salvação. A salvação é dom gratuito de Deus, é presente de Deus para nós. E a gratidão, ela deve permear todas as nações. A gente tem que louvar, gente, né? O louvar aqui não é cantar música animada, não é cantar isso, não é só isso, não. O louvor aqui é agradecer a Deus, ter um coração grato a Deus, que nos salvou, que nos libertou, que nos transformou, que nos deu e nos dá acesso à vida eterna. Então, sempre um coração que louva, que agradece a Deus. Também somos chamados a ter esperança no futuro. A certeza da vitória de Cristo nos dá a esperança de um futuro glorioso. Mesmo, gente, que não pareça. Porque se a gente olha para o nosso mundo hoje, meu Deus do céu, tá uma tragédia, uma tristeza, tá um caos, né? Mas nós temos que ter esperança. Por quê? Porque Cristo não vai vencer. Cristo já venceu. E um dia... aliás, um dia não, podemos esperar através da esperança um futuro glorioso. Amém? Se nós partimos daqui, teremos, com uma vida em Deus, com uma vida entregue a Jesus, teremos acesso à vida eterna. Se Jesus voltar antes, se você está em Deus, também vamos usufruir também da vida em Cristo, da vida eterna. Bom, vamos lá, continuando aqui. Também somos chamados a participar da missão da igreja. Cleiton, eu aceitei Jesus, eu rezo aqui em casa e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você precisa participar da igreja, tá bom? Você precisa ter uma vida em comunidade, né? A não ser que a pessoa esteja acamada, por limitações físicas, ela não possa ir na igreja, aí é outra coisa, né? Aí é a igreja que vai até essa pessoa. Mas você é chamado a participar da missão da igreja. Somos chamados a sermos instrumentos de Deus para levar o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas, né? O triunfo de Cristo e a nossa luta espiritual. Embora a vitória de Cristo esteja assegurada, a nossa caminhada cristã não é isenta de desafios. Olha que lindo isso, né? Embora a vitória de Cristo esteja assegurada, a nossa caminhada cristã não é isenta de desafios. Vivemos em um mundo marcado pelo pecado e pela influência do maligno. E não é pouca não, hein? No entanto, a certeza da vitória de Cristo nos fortalece para enfrentar as batalhas espirituais. Então, essa certeza de que Deus venceu, né? Jesus venceu a morte, ressuscitou, está vivo e presente no meio de nós, né? Essa vitória que ele conquistou, ela nos fortalece para enfrentar as batalhas espirituais. E como? Ele nos envia, então, o Espírito Santo para nos fortalecer nessa batalha. A armadura de Deus, descrita por Paulo em Efésios 6, que nós vamos falar futuramente, né? Nos equipa para resistir aos ataques do inimigo. Ao vestir a armadura de Deus, somos capazes de permanecer firmes na fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Aqui a gente só citou Efésios 6, mas vai ter um dia aqui no Família Magnificat só para falar de Efésios 6, da armadura de Deus, tá bom? Conclusão. A passagem de Efésios 1, 15 a 23, que nós acabamos de ler, nos convida a contemplar o quê? A grandeza de Deus. Deus é grande, gente. Deus, ele cuida de tudo, né? Então, nos convida a contemplar a grandeza de Deus e a obra salvadora realizada em Cristo. Ao reconhecermos a supremacia de Cristo, somos transformados e capacitados para viver uma vida plena e significativa. Então, ao reconhecer a supremacia de Cristo, somos transformados. Primeira coisa, quando eu tenho encontro com Jesus, a minha vida ela é
transformada. A minha vida, ela é capacitada para viver uma vida plena e significativa. Ou seja, eu tenho objetivo, tem significado na minha vida, né? Eu nasci para um dia viver eternamente com Jesus e eu preciso começar isso aqui agora. E também que a reflexão sobre esse texto nos inspire, né, a crescer em nosso conhecimento de Deus. Então, não é só uma experiência com Jesus. Nossa, eu tive um encontro maravilhoso com Jesus e isso basta. Não. Precisamos buscar e crescer em conhecimento. Tá? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da doutrina, conhecimento dos mistérios de Deus. Né? Isso a gente consegue como? Através da leitura da palavra, através da vida de oração, através da vida do Espírito Santo, tá bom? Então esse texto nos inspira a crescer em nosso conhecimento de Deus e a viver de acordo com a sua vontade. Olha que lindo isso, né? Hoje eu prego lá em Pirassununga, né? Na vigília diocesana da renovação, e eu estava preparando a pregação e falava justamente disso, né? A obediência é melhor que o sacrifício, né? Saul, ele não foi obediente a Deus, porque Deus pediu, né, lá em 1 Samuel, agora não vou lembrar o capítulo certinho, mas em 1 Samuel dá o recado de Deus para Saul, pede e fala para ele assim, olha, é para aniquilar todo mundo lá na terra que ele ia invadir. E aí Saul, o rei Saul, né, ele não faz isso. Ele invade a terra, consegue vencer lá, só que na hora lá de fazer aquilo que Deus pediu, ele não fez. Ele poupa uma pessoa e ele poupa ali alguns animais do rebanho, a parte melhor do rebanho. Só que Deus pediu para ele aniquilar tudo, né? Só que ele não foi obediente à voz de Deus. E o que acontece? Então Saul, ele é rejeitado, né? Ele é rejeitado, tirado do trono, e aí depois começa toda a história de Davi. Aí você fala assim, nossa, Cleiton, mas é castigo de Deus? Não é castigo, é uma escolha. Toda escolha tem a sua consequência. Então, quando nós somos chamados, né, a conhecer Jesus, a viver com Jesus, nós precisamos viver de acordo com a sua vontade. Gente, e isso exige de nós muita coisa mesmo. Então, que a esperança da glória futura nos motive a perseverar na fé. Objetivo, tá vendo? Qual é o objetivo? Céu. Então, esse é o meu objetivo. Então, isso possa me motivar a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. E que a certeza da vitória em Cristo, né, e que a certeza da vitória de Cristo nos encha de alegria e de paz. Tá difícil, irmão. Tá no momento de dificuldade, tribulação, provação, tentação, tá no momento difícil. Que a alegria, né, que a vitória de Cristo e o nosso objetivo final lá, né, na verdade não é o objetivo final, é o objetivo da nossa vida, nos encha de alegria e paz. Viva em paz, feliz, mesmo em meio às dificuldades. Porque Jesus mostrou para nós, não é a morte que parou ele. Ele venceu a morte, ressuscitou, está vivo e presente no meio de nós. E essa é a certeza que nós temos no coração, que tem no coração. Triunfo e supremacia de Cristo, o tema de hoje, é isso. Um dia viverei eternamente com aquele que venceu a morte, de Jesus Cristo. Palavra de Deus que nos cura, que liberta, que transforma. Palavra de Deus que nos salva. Vamos rezar, gente? Agradecer ao Senhor, né, por todas as bênçãos recebidas e por todas as bênçãos que vamos receber. Senhor Jesus, queremos hoje abrir os nossos olhos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e coração, para que possamos, Senhor, nos aprofundar na sua realeza. Tu és, Senhor Jesus, o Rei da Glória, triunfante. Tu és o Supremo Deus. Entra, Senhor Jesus, na minha vida. Tu és o Deus glorioso, que me salvou e que me libertou. Tu és o Deus que me libertou do pecado. Fala isso para Jesus, você que está rezando aí, ouvindo a Rádio Magnífica. Fala, Senhor,
Tu és o Deus soberano, o Deus triunfante, o Deus que me libertou do pecado. Senhor, não queremos retroceder. Queremos, Senhor Jesus, viver a vida eterna. Queremos viver, Senhor Jesus, a vida de santidade. A tua santidade, Senhor Jesus, nesta tarde, através do Espírito Santo, Senhor Jesus, nos torne o nosso prazer. Que não possamos, Senhor Jesus, renunciar ao pecado e querer viver uma vida de santidade, uma vida no Espírito Santo, Senhor Jesus, por medo de algo ruim, não. Que nós possamos viver a santidade por amor a Ti, Senhor. Por amor verdadeiro a Ti. Por isso, Senhor, queremos habitar eternamente. Fala para Jesus isso. Jesus, eu quero habitar debaixo da Tua vontade. Eu quero habitar, Senhor Jesus, debaixo da Tua vontade. Eu quero habitar, Senhor Jesus, na Tua presença. Senhor, Tu és o Deus triunfante. Tu és o Deus supremo. Tu és o Deus soberano. Que nós possamos viver isso na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus que cuida, um Deus que cuidou e um Deus que cuidará de nós eternamente.